Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui e hoje nós estamos aqui no propósito de guerra, né? Hoje nós estamos prontos para guerrear no mundo espiritual e quebrar todas as amarras, tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer para paralisar a nossa vida, seja ela sentimental, seja ela familiar, seja ela financeira. Hoje nós vamos iniciar um propósito de 7 dias, a qual Deus ele vai descer, né, nos dar um entendimento e onde nós iremos fazer com que tudo aquilo que está tentando paralisar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que tudo isso hoje seja quebrado no nome do Senhor Jesus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, reunidos. Hoje estou aqui, Pai, como uma profeta do Senhor, para ser usada para quebrar maldições, Pai. E assim será. Que o Senhor dai-nos o entendimento, dai-nos, Senhor, sabedoria, porque sabemos, sem sabedoria, sem entendimento da Tua palavra, nada acontece. Nós precisamos entender a Tua palavra, precisamos compreender aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações e a partir desse momento, todas as amarras serão quebradas. A partir deste momento, tudo aquilo que travava, tudo aquilo que parava, Senhor, ele irá fluir, ele irá progredir, irá crescer como a Tua palavra nos ensina. Assim nós cremos, Pai. Dai-nos o entendimento no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma coisa muito importante, né, que Deus ele me orientou a iniciar esse propósito, falando para vocês que quando nós se aproximamos de Deus, nós precisamos ter certeza, nós precisamos crer que Deus ele existe e que além dele existir, ele é um Deus galardoador. Vamos ler aqui no livro de Hebreus, porque antes da gente fazer qualquer ação, nós precisamos primeiro ter entendimento do que nós estamos fazendo. Porque é o entendimento que vai nos trazer a fé e o crer para tomar posse daquilo que nós acabamos de entender. Então nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo é o 6. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Entenda, aqui nós vamos fazer uma busca. Nós entramos num cenário de guerra e nós vamos guerrear pela nossa vida espiritual. Deus, ele diz na palavra dele, olha, é impossível que você se aproxime de mim se você não tiver fé. Se você não crê que Deus existe, é impossível que eu consiga fazer algo para você. Você consegue entender isso? Ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. O impossível é para o homem, mas para Deus não existe nada impossível. Mas entenda que quando ele diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo para você, olha minha filha, eu preciso que você creia. Porque quando você acredita, você tem fé. E quando você acredita, você tem fé, você se aproxima de mim. Quando você se aproxima de mim, você pode ter certeza que quando você me busca, a recompensa na sua vida ela é certa. Por isso que ele diz que é preciso que nós creiamos que Deus ele existe. Quando a gente pergunta para qualquer pessoa, Deus existe? Existe. E eu creio nele. Mas entenda que dizer com os lábios é completamente diferente do que você viver. Quando eu digo eu creio em Deus, eu preciso viver essa crença. Eu preciso colocar alguma obra em cima do meu crer. Entenda que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Então, quando você ama a Deus em primeiro lugar, porque os mandamentos foram reduzidos, amar a Deus em primeiro lugar e amar teu próximo como a ti mesmo. Então, você precisa entender
A essência de Deus é amor. Se você ama a Deus, você primeiro busca a Deus. Como que eu busco a Deus em primeiro lugar? Dando ouvido e aprendendo o que está escrito na palavra. Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu amo a Deus, se eu creio que Deus existe, eu busco a Ele. Eu leio a palavra, porque é a palavra que vai me dar o entendimento do que é o amor. É a palavra que vai me dar o entendimento e o conhecimento do que é Deus, o que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele pode fazer. Porque Deus está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. E Ele quer que nós entendamos que conhecer a Deus não é só de ouvir falar. Conhecer a Deus é você ter um relacionamento com Ele. E eu só tenho um relacionamento com Deus quando eu leio a palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa daqui é a boca de Deus. A boca direta de Deus. Deus, ele fala por meio do louvor, por meio de uma árvore, através do louvor, da música, né, do som que você ouve do vento. Ele usa animais, ele usa pessoas, ele usa crianças, ele usa objetos para falar com você. Deus, ele fala com você das maneiras mais diversificadas. Porém, ele confirma aqui, ó, na boca dele, ó. Ele confirma aqui, porque você precisa ler aqui, aí você vê algo. Aí você lê aqui, ele fala aquela mesma coisa, ele está confirmando o que ele está falando para você. Então ele quer que todos nós que estamos aqui, em busca de quebrar toda a maldição da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, de todas as áreas da nossa vida, nós precisamos crer que ele existe. E quando nós cremos que ele existe, nós temos que entender, a essência de Deus é amor. E quando eu amo a Deus, eu busco conhecer a palavra. De alguma maneira, eu vou ter que me dedicar para fazer isso. Aí aqui, em Mateus 28, ele vai também nos dar outro entendimento para que nós consigamos realizar na nossa vida aquilo que nós precisamos. E Deus, ele que vai efetivar. Nós estamos em busca. A efetivação é de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele diz assim, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso entender, Deus existe, a essência de Deus é amor e Deus, ele é uma trindade. O que significa uma trindade? Que Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho e Deus, ele é Espírito Santo. Ou seja, existe Deus, existe Jesus e existe o Espírito Santo. Os três são um. Entenda, Deus está no céu. Jesus é a palavra, é através dele que nós vamos caminhar para chegar até Deus. E o Espírito Santo é ele quem nos convence do nosso erro, do nosso pecado, daquilo que muitas vezes nós estamos fazendo de errado e nós não estamos vendo. Nós não precisamos de ninguém para apontar, olha, você está errado. Por quê? Porque Deus, ele tem o Espírito Santo e a função do Espírito Santo é essa. A função do Espírito Santo é convencer o homem do seu erro, do seu pecado, do seu mau caminho, que ele está errado. Entenda que quando você recebe o Espírito Santo, ele faz você olhar para um espelho. E aí você se olha, um espelho que você vê. Exatamente, você vê você. Então você precisa entender, há uma trindade. Assim como eu sou um corpo, dentro desse corpo existe uma alma. Que ela quer muitas coisas. A minha alma, ela quer comer, a minha alma, ela quer dormir, a minha alma, ela não quer que o meu corpo faça atividades a qual eu necessito. Mas o meu espírito, que também está dentro do meu corpo, ele quer buscar a Deus, ele quer ler a Bíblia, ele quer se dedicar no Senhor, ele quer trabalhar, porque ele sabe que essas são necessidades. Mas entenda, há uma luta dentro de nós o tempo inteiro, que é a nossa alma querendo mandar e o nosso espírito querendo mandar. E é por isso que nós precisamos buscar Deus. Por quê? Porque a partir do momento que nós buscamos Deus, o nosso espírito se une ao Espírito Santo de Deus.
E a partir desse momento que a nossa alma se junta ao Espírito Santo, aqui já não é mais uma alma, aqui são duas almas. Aqui já são dois espíritos, perdão. Aqui são dois espíritos para guerrear contra a alma. Porque a alma não quer levantar para trabalhar, a alma quer dizer que ela está doente, a alma quer confessar que as coisas não estão boas, a alma ela só quer confessar coisas negativas. Porque a alma ela vive com os olhos. Ó, essa aqui é a porta da alma. Entenda? E esse aqui, ó, que é o nosso coração, é a porta do espírito. Esse daqui, ele não olha com os olhos naturais. É por isso que a palavra diz que nós precisamos viver pela fé. Por quê? Porque nós não estamos vendo, mas nós precisamos sentir. Confessar aquilo que eu quero, porque Deus diz que é impossível eu agradar a Ele sem fé. Então eu preciso buscar frutificar essa fé, porque a fé é um dom e Deus já nos deu. Então, quando o meu espírito ele se une ao Espírito Santo de Deus, que é quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, não pense que você está buscando um fardo para suas costas. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está dizendo para o Espírito Santo que você precisa de ajuda, porque a sua alma ela não quer trabalhar, a sua alma ela não quer fazer boas obras, a sua alma ela não quer te levantar, a sua alma ela só quer dizer coisas negativas, ela só quer olhar pelo lado pessimista, não estou bem, as coisas estão ruins, eu estou sem trabalho, meu salário está pouco, as coisas estão difíceis. Não! Você precisa dizer não à sua alma e dizer sim ao seu espírito. Aí quando você aceita Jesus, o seu espírito ele se torna dois. E quando ele se torna dois, é muito mais fácil de vencer uma alma que só quer dizer coisas negativas. Aí a partir desse momento, seu espírito cresce. E quando o seu espírito cresce, aí você vai ditar as regras da sua vida. Então é por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ter fé para a gente poder se aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, nós vamos ter a recompensa. Que ao finalizar esse propósito, todo tipo de maldição que porventura havia na sua vida, ele já foi destruído. Ele já foi exterminado da sua vida. Você só precisa crer. E quando você crê, quando você confia, quando você entende, você está pronta para tomar posse daquilo que Deus tem para você, que é de vitória. E aí, após nós terminarmos, nós vamos tomar posse de todas as sortes de bênção para a nossa vida. Após esses 7 dias, aí nós vamos fazer uma busca de bênçãos do Senhor para a nossa vida. Hoje, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Porque nós não podemos simplesmente fazer a leitura. Na sua casa, faça a leitura de todo ele. Mas hoje aqui, nós vamos fazer a leitura de 3. Entenda, no último dia, nós vamos fazer a leitura de todo. Para que nós tenhamos todo o entendimento. Mas hoje nós vamos iniciar com 3 capítulos. E como eles são 16, aí a partir de amanhã nós vamos ler 2... 2, e no último dia nós vamos finalizar novamente com 3. Eu preciso que você tenha esse entendimento. Quando nós oramos, nós estamos buscando a Deus. E quando nós buscamos a Deus, a palavra de Deus diz que nós vamos encontrar. E quando nós encontramos a Deus, nós recebemos a nossa recompensa, que é o nosso galardão. E Deus, Ele vai nos dar esse galardão. Na verdade, Ele já nos deu. Nós vamos apenas aprender a tomar posse dele. E nós vamos destruir todo laço maligno que estava na nossa vida. Hoje nós vamos iniciar aqui no capítulo 1 até o 3. E aí nós vamos entender. Vamos lá. No Salmo 91, nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. E o Senhor, Ele já está visitando a sua casa, Ele já está visitando a sua família, Ele já está entrando em ação. Porque quando nós o buscamos, Ele já está trabalhando.
Quando nós iniciamos o propósito de fazer esses 7 dias, você pode ter certeza, creia, Deus, ele já começou a trabalhar. Desde o momento que você já disse, eu vou participar. Eu vou participar, eu vou entrar nesse propósito e eu não vou falhar nenhum dia. E Deus, ele está trabalhando. Vamos lá. No versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entenda, Ele quer que nós entendamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu e você precisamos entender. Nós temos uma casa. Eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, né? Pois é, nós habitamos aqui nessa casa, né? Pois é, nós precisamos entender, o nosso corpo também é uma casa. E este corpo, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que ele se une com a nossa alma, com o nosso espírito, quando ele se une com o nosso espírito, ele vem morar dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a casa, é a morada. Então é por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entenda? A sua alma, ela precisa de uma casa. A sua alma e o seu espírito. Eles precisam ter uma casa. Você tem uma casa, não tem? E a sua alma e o seu espírito? Pois é, a sua alma e o seu espírito, embora eles vivam guerreando dentro de você, eles também precisam de uma casa. E é essa casa que aqui no Salmo 91 está falando. Aquele que habita. Ou seja, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu busco o entendimento de Deus, eu estou procurando guardar a minha alma e o meu espírito debaixo da proteção de Deus. E é por isso que quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, praga nenhuma vai chegar na nossa casa. Praga nenhuma vai chegar na nossa vida. Praga nenhuma vai chegar na nossa família. E é por isso que nós estamos fazendo a leitura do Salmo 91 para quebrar toda a maldição. Porque dependendo do que nós falamos, nós amaldiçoamos a nossa família. Nós amaldiçoamos nossos filhos. E nós vamos entender aqui no Êxodo 20, capítulo 5, lá diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Entenda, se os nossos avós, eles amaldiçoaram nossos pais, os nossos filhos, até a geração dos nossos netos terão maldição. E é por isso que o Salmo 91 ele nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque nós vamos aprender a quebrar todas essas maldições. É o que nós vamos fazer nesses 7 dias. Aí o versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Por quê? Porque eu tenho fé. Porque eu creio que Deus existe. E eu creio que quando eu me aproximo dele, ele vai me galardoar. Ou seja, eu vou receber uma recompensa. Nós, nesse propósito de 7 dias, nós estamos tendo uma busca. Nós estamos buscando mais de Deus, conhecer mais a Deus, para que nós possamos dizer palavras a qual irão ser quebrada todo tipo de maldição. Porque se nós dissermos coisas sem sabedoria, ao invés de nós abençoar, nós podemos amaldiçoar. É por isso que nós precisamos entender o Salmo 91. E aí ele diz no 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem nos livra do laço do passarinheiro é Deus. Quem nos livra da peste perniciosa é Deus. Mas entenda, eu preciso fazer algo para que ele me livre. E aí ele diz, é a habitação, é a sua casa. Você precisa se esconder na sua casa. E aonde é a sua casa? É na palavra de Deus.
O seu corpo, ele precisa de uma habitação. A sua alma também. A sua alma, ela está no mundo espiritual. Nós precisamos entender. Só existe o céu e o inferno. Nós estamos na terra de passagem, nós somos peregrinos por aqui. Mas enquanto nós estamos peregrinando por aqui, nós precisamos nos grudar, nós precisamos nos esconder embaixo da proteção de Deus. É essa proteção que vai nos ajudar, é essa proteção que vai nos conduzir até o dia de Jesus voltar para nos levar para o céu. E eu e você precisamos entender isso e clamar a Deus todos os dias. Todos os dias precisamos ler a Bíblia. De preferência pela manhã. Se não pode de manhã, levante mais cedo. A gente precisa trabalhar, eu sei. Mas é o teu espírito unido com o Espírito Santo, você vai ter força. Você vai conseguir. Você precisa buscar. Terá que ter um sacrifício da sua parte. Né? Levante meia horinha antes, leia lá 2 versículos da Bíblia. Todo dia de manhã cedo, no canal tem uma palavra de Deus. É o pão diário. À noite, nós estamos fazendo um ensinamento do Salmo 91, do Salmo completo. Nós estamos buscando mais de Deus, um entendimento sobre a vida de Davi, ou seja, meios para que você se alimente, tem. Muitas vezes, né, agora nós não podemos estar na igreja, mas nós podemos usar os meios de comunicação como ferramentas para nos abençoar. Nós precisamos entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você quer descansar? Você quer ter paz? Você quer entender como que a gente luta no mundo espiritual? Leia a palavra. Leia a palavra todos os dias. Nem que for um versículo. Você não consegue ler, quando você for para o serviço, coloca o foninho de ouvido lá e vai ouvindo a palavra que é o pão diário do dia. É o pão, tem aqui no canal, tem em outros canais, tem muita gente sendo usada por Deus para te alimentar espiritualmente. Do mesmo jeito que você come todos os dias, seu espírito também precisa comer. Todos os dias o seu espírito precisa se alimentar, senão ele vai ficar fraco. E aí quem vai mandar é sua alma. E aí a sua alma vai dizer coisas erradas, coisas ruins, pode trazer maldição para a 3ª e a 4ª geração da sua futura família. E aquela que aqui, porventura, tiver algum tipo de maldição, nós vamos iniciar hoje quebrando tudo, no nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Eu creio que o Espírito Santo ele já falou com você, e o Senhor ele já está fazendo uma grande obra na sua vida. Os anjos do Senhor, eles já estão acampados ao redor da tua casa para te livrar, e o anjo do Senhor, ele já está com a espada desembainhada com fogo, para arrancar, para quebrar todo tipo de maldição da tua casa, da tua vida, da tua família, no nome de Jesus, Pai. Aqui estamos, Senhor, nesse propósito. Oh, Deus, aprendemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, oh, Deus, a sombra do Onipotente descansará. Oh, Deus, nós iremos descansar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu, como profeta do Senhor, que o Senhor me colocou aqui com esse propósito de orar por aqueles, Pai, que muitas vezes estão com a vida financeira parada, com a vida financeira, com a vida sentimental, com a vida familiar. Oh, Deus, palavras negativas, feitiçarias, macumbaria, coisas erradas, coisas que mandaram, que jogaram, Pai. Nós usamos o poder e a autoridade que há no nome de Jesus e dizemos, sai daí agora, mal. Pode sair daí, demônio, com toda a sua paralisia financeira, com todo o seu sofrimento sentimental, com tudo aquilo que você está tentando trazer para essa casa, com tudo aquilo que você está tentando trazer para essa família. Eu te amaldiçoo e eu digo a você, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus, pega tudo que é seu e sai agora, vai embora. Todo sentimento de tristeza, todo pensamento de morte, tudo aquilo que está tentando assolar a vida dessa criança, tudo aquilo que está tentando oprimir esse jovem, todo aquele pensamento de dívida, de problemas financeiros que está tentando atormentar esse pai, essa mãe, essa família, eu te amaldiçoo agora, demônio, no nome de Jesus eu digo, pega tudo que é seu e sai daí, toda a maldição hereditária, tudo aquilo que porventura os nossos pais possam ter ouvido de palavra de maldição, de condenação,
condenação. Nós quebramos agora, nós repreendemos agora, no nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que foi mandado, tudo aquilo que foi enviado, se porventura houver algum tipo de magia negra, se porventura houver alguma enfermidade no corpo, na alma, mágoa, ressentimento, Pai, quantos são aqueles que muitas vezes guarda mágoa, que guarda ressentimento, não consegue pedir perdão, Espírito Santo. Que o Senhor faça o trabalho agora, que o Senhor venha limpar esse coração. Sabemos que um coração que não perdoa, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de tristeza, esse coração não vai conseguir se aproximar do Senhor, esse coração não vai conseguir se abrir para que o entendimento entre, para que a tua palavra brilhe. Deus, todas as palavras negativas, tudo aquilo que foi lançado através de palavras negativas pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, até a quarta geração passada, nós quebramos, da terceira, da quarta geração, todo tipo de maldição, nós repreendemos, determinamos que já caiu por terra agora, no poder que há no nome do Senhor Jesus. E você repita assim comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia, minha irmã, creia, meu irmão, a sua vida a partir de hoje, ela terá um novo rumo, ela terá um novo caminho. A sua vida a partir de hoje, ela será mais leve, ela será mais suave. E Deus, Ele quer que você diga palavras suaves, palavras boas, palavras positivas. Lembre-se, a Bíblia fala que o homem comerá da palavra que sai da sua boca. Diga bênção, diga coisas maravilhosas, diga o que você quer. Aquilo que você quer para você dizer, não diga o que os seus olhos estão vendo. Você está bem, você é próspera, você tem vida, você tem saúde, você tem Jesus na sua vida. Então creia nisso e é isso que você precisa confessar no nome de Jesus. E coloque seu nome aí nos comentários que eu vou estar orando por você em todas as orações que eu fizer, e eu quero que quando nós terminarmos esse propósito, você diga para mim o que Deus já fez na sua vida, porque Deus, Ele é maravilhoso. Na minha vida, Ele já fez, porque antes de eu vir aqui para fazer esse propósito com vocês, eu já tinha feito esse propósito aqui com Deus na minha casa. E 2 filhos meus foram livrados da morte. Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, Ele traz essa proteção. Nós só precisamos buscar. Meus filhos ficaram grudados num fio de energia. E o meu filho disse, mãe, eu já estava desistindo de viver, porque eu estava grudado ali no fio de energia e ninguém via. E ele se jogou no chão, e naquela hora ali foi a inteligência que o Espírito Santo deu para ele se jogar no chão. Por quê? Porque o inimigo estava querendo matar ele. Mas Deus é todo poderoso. E eu já estava fazendo essa proteção para mim e para os meus filhos. Já tinha quebrado toda a maldição da minha casa. E eu dou glória a Deus. E assim vai acontecer com você também. Você vai contar para mim aí nos comentários. Você vai deixar seu nome e vai dizer o que aconteceu. Mas por enquanto você coloca o seu nome aí, que o seu nome vai entrar aqui no caderno de oração, para que cada dia sua vida seja mais abençoada no nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus.